Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso ConectaCast, que é o podcast para o empreendedor real, né? A gente sempre fala e vamos falar mais uma vez. Tá acostumado só a ver sucesso, 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 mas não é bem assim. Por trás de um sucesso tem com certeza uma longa história e uma bonita história. E é essa a nossa ideia, apresentar a história do empreendedor real para você. Hoje a gente está com a Carolina Galvão. Ela é nossa cliente, proprietária da Galvão Soluções de Incêndio. Carol, é um prazer, queria agradecer esse momento. Hoje é tão... A gente fala que... Hoje de manhã eu estava falando assim, ó. Um dos principais ativos de um empresário hoje é o tempo. Então eu quero agradecer esse tempo seu em dividir um pouquinho a sua experiência, a sua história com a gente. Obrigada. Na verdade, eu é quem agradeço, né? Obrigada aí pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. E o mais importante do que dividir o tempo é dividir o tempo com qualidade, né? E acho que Legal. a gente tem aí, com isso a gente tem uma oportunidade bacana. Show. Carol, começar pelo começo. Me fala pra mim, ó, essa frase. Se você falar, escreve essa frase, eu não vou conseguir, porque é feio. Mas me diz, como que foi começar nesse ramo de engenharia? Como que foi o começo da Carol? O começo da Carol foi 0, aliás, tem menos 0, menos 10, Negativo? né? Negativo. Começar uma empresa, ela é... Na verdade, a gente sonha, né? Imagina que é tudo muito fácil. E eu tive a oportunidade de empreender muito nova. Eu fui aí convidada para participar de uma sociedade. Eu comecei empreendendo, não na área de engenharia. Comecei empreendendo na área de farmácia. Então, a minha primeira empresa foi uma farmácia. Que, por sinal, foi um baita de um case de sucesso, que foi a primeira farmácia de manipulação de oncológicos veterinários do Brasil. E não tem nada, você não tem nenhuma formação nisso. Eu comecei lá atrás, eu sou meio CDF, né? Para não falar estudiosa. Tá. Então, eu venho... Gosto de estudar. Eu gosto de estudar. Então, eu comecei a minha formação na área de química, depois eu fui para farmacêutica, e aí depois, só lá na frente, eu fui para engenharia. E nessa época eu estava envolvida com farmácia. Então, comecei na farmácia, que eu vinha da área química e farmacêutica, comecei na farmácia e passei por um perrengue. Fui demitida da minha própria empresa, né? E foi aí meu primeiro insucesso, né? Na verdade, ao invés de falar insucesso, eu falo que foi a minha primeira oportunidade de crescimento. Dizem que assim, ou a gente ganha ou a gente aprende. Foi o primeiro aprendizado. Foi o primeiro aprendizado de gente grande, né? Você fala, é um baita de um baque. E aí eu voltei para o mercado de trabalho e fazendo faculdade. Eu desisti da farmácia e fui para engenharia. Eu acabei me formando mais velha, né? E numa matéria de faculdade de empreendedorismo foi onde nasceu o projeto da Galvão. E aí nasceu o projeto, me chamaram, teve um envolvimento de uma consultoria do Sebrae. Eles falaram, olha, sua ideia pode sair do papel. Eu falei, será? Será que eu vou fazer isso de novo? Pois é, e foi assim que nasceu a história. O projeto nasceu daí. E a história, ela tomou forma na época eu trabalhava era gerente de um laboratório de análise ambiental, né? Por isso eu fazia engenharia ambiental. E aí, numa das saídas de sexta-feira com um colega de trabalho, a gente estava conversando e eu contei para ele, putz, tirei 10, não passei na matéria da faculdade e o meu projeto, me disseram que era um projeto bacana para tirar do papel. Falei, será? Ele falou, e aí, por que a gente não faz? E aí aquilo ficou na cabeça, foi martelando e eu comecei a pensar, olhar para aquilo de uma forma diferente e entendi que realmente era viável. Foi aí onde, em 2013, nasceu a Galvão e Oliveira, que foi como a Galvão nasceu. Entendi. Então, tinha um Oliveira. Tinha um Oliveira. E a gente nasceu, na verdade, com um viés de consultoria e engenharia para meio ambiente. Porque essa... Na época não era ainda soluções incêndio, vamos dizer assim. Não era soluções incêndio. A Galvão nasceu para ser uma empresa de consultoria em engenharia ambiental, né?
Mas aí o que acontece? Tivemos alguns percalços, o sócio ficou pelo meio do caminho, foi mais um desafio em relação à sociedade. Porque querendo ou não, é o que a gente sempre fala. Você tem um sócio, divide responsabilidade, divide o peso. É verdade. A hora que você se vê sozinho, você fala, nossa, eu tô sozinho agora. Sim. O peso é todo meu, a decisão se eu acertar, ok, mas se eu errar, eu não tenho com quem dividir a culpa. É verdade. Né? É verdade. Aquele peso que a gente fala, a culpa pesa. Tá errado, porque tá tudo bem. Se você errou, tá tudo bem. É o que a gente fala. Hoje em dia a gente vê muita gente doente, emocionalmente falando, porque ele não aceita errar. Ele não aceita e tá tudo bem. Não é todo dia que você vai acertar, não é todo dia que vai dar sucesso. Sim. E tá sim. tudo bem. Mas isso é uma coisa que você... e aí falo por mim, né? A gente aprende isso ao longo do tempo. Essa história do errar tá tudo bem quando você começa, não é assim. Você tem uma baita de uma culpa, porque você fala... você não foi preparado para aquilo, né? Então, a gente não aprende isso no processo, quando você está começando. Então, isso acontece, infelizmente, aprende pelo caminho, é pela dor mesmo, não tem jeito. E assim, é isso um pouco, você perguntou, né? Da onde surgiu o projeto também Conecta Cash? É isso, por exemplo, se alguém puder aprender com a sua dor, que excelente, meu. O cara não precisa passar pela dor. Então ele fala, nossa, tô percebendo isso daí. Ela já passou, ela seguiu esse caminho, ela fez esse trajeto, vou fazer igual. Ou vou fazer igual, mas com algumas alterações. Essa é a ideia nossa aqui também, de passar para quem está nos assistindo essa experiência. E aí, como que surgiu o incêndio, as soluções em incêndio? De 2015 para 2016, eu não sei se você se lembra, houve a crise hídrica no estado de São Paulo. A minha empresa trabalhava com água. Então, acabou. Eu não tinha o que fazer. Tudo que eu fazia em termos de fiscalização foi suspenso. Então, não havia licença, não havia outorga, não havia análise, não tinha nada. E eu falei, e agora? O que eu faço? O que é que eu faço? E aí, eu como engenheira ambiental, na faculdade, teoricamente, eu tinha um pouquinho de conhecimento da parte de incêndio florestal. Uhum. E aí, do nada, um dia, por um milagre divino, acho que de tanto você buscar a solução no universo, né? Toco o meu telefone e um síndico que eu conheço há muito tempo, por sinal, acho que você conhece também, que se chama Getúlio Troiano, ele me ligou e disse, eu preciso de uma solução aqui para o meu condomínio relacionada a incêndio. Você faz? Eu falo, faço. E aí, eu não sei se é isso, mas a gente puxa um pouquinho aqui a caixinha da Carol que gosta de estudar. Exatamente. Isso é importante. Então, assim, a gente vê o empreendedor que, eu não gosto de ler, não gosto de estudar. Meu, infelizmente, tá ultrapassado já. Sim. Você vai precisar estudar, vai precisar, até mesmo assim, ó, a minha área é contabilidade empresarial. Eu não sei me falar, não sei comunicação. Só que ainda tem dia que eu falo, tá até comentando, eu tenho que estudar. Como que faz um podcast, como que alguém pode se comunicar melhor, deixar outra pessoa mais à vontade. Sim, é verdade. E eu só tinha a base. E aí foi realmente essa coisa do estudar. No final de semana, eu falei, e agora? O que eu faço? Eu não conheço muito de edificação. Eu entendo o princípio, conheço o que é legislação, mas não conheço muito de edificação. E aí eu estudei. Eu passei, acho que ele me ligou, era quinta-feira no final da tarde, sexta-feira de manhã, eu não me lembro exatamente. Mas tem um livro disponível no site do Corpo de Bombeiros e eu comi aquele livro. Eu engoli aquele livro no final de semana para entender, me inteirar de legislação, saber o que ele estava falando. E eu fui fazer uma visita no condomínio na segunda-feira e tive aí o privilégio e a oportunidade de ter a minha primeira oportunidade no mercado de incêndio. Mas você não deixou o seu cliente sem resposta, você não deixou o seu cliente na mão. Então, assim, aí que a gente vê a diferença de um empreendedor para um empreendedor mediano ruim. Você se viu
na outra pessoa, se identificou com o problema, com a dor dele, e falou, não, eu vou lá fazer uma visita, mas antes deixa eu estudar, me preparar. Então você teve o momento da preparação, para depois o momento da execução, e com certeza depois teve outros momentos de replanejamento e correção. Sim. Legal. Isso serviu para... Na verdade, foi uma oportunidade mesmo. Abriu um super leque, uma coisa que eu nem imaginava e que eu tinha condições de atender por capacidade técnica, por equipe, por qualificação. E eu falei, talvez aí seja uma oportunidade. E, né, quando isso aconteceu, era um mercado inexplorado. Né? As coisas estavam começando, estavam andando devagarinho, então era um mercado bem inexplorado. E dali para frente, eu comecei a estudar e me aprofundar, me aperfeiçoar. No entanto, aprendendo aí, saindo da faculdade, eu já tinha me especializado, estava me especializando em segurança do trabalho, mas eu entendi que a segurança contra incêndio, ela é pura e aplicada engenharia civil. Eu falei, putz, eu não tenho base disso. O que eu fiz? Voltei para a faculdade. Engenharia civil. Engenharia civil. E aí... Então, você que está vendo a gente, não gosta de estudar, repense isso. Porque estuda sempre, né? Tem que estudar sempre. O tempo todo, tudo muda o tempo todo. Então, e aí nós passamos por um advento gigantesco, que foi a pandemia, que mudou a forma do mundo. Então, se a gente não se atualizar todos os dias, a gente fica para trás. Então, voltei, estudei. E foi aí onde a gente foi. Aí a Galvão Soluções em Incêndio, ela tomou forma. A A empresa que a gente conhece hoje. Exatamente. Que ela, vamos dizer assim, esse propósito de conscientização, de prevenção. Porque assim, ó, no último podcast com o Alexandre, não foi o último, mas ele disse uma frase que acho que se encaixa muito, que eu já ouvi de você, inclusive. Ele fala assim, a gente tem que estar preparado, não é se o problema vier, tem que estar preparado para quando o problema vier. Então assim, o problema vai vir. Ninguém está isento de problemas. Só que quando o problema vier, como que você vai agir? Você tem que estar preparado. E no incêndio, eu lembro que você fez um comentário e falou assim, gente, não é, vou fazer uma prevenção para não acontecer o incêndio. Ok, tem a prevenção para não acontecer. Mas você precisa ter um estudo para, se caso aconteça, como que você vai lidar com essa situação? Como que você vai minimizar a perda? Ok, aconteceu um incêndio. Aconteceu, vai ser assim, assim, assim. Ok. Deixa pegar fogo, vai apagar, a perda vai ser momentânea ou vai ser pequena. Sim. O menor dos prejuízos no incêndio, Dani, é você queimar tudo. Esse é o menor dos prejuízos. Aí eu falo que a consequência disso é realmente você não pensar no que tem além, no que vem por trás. Né? O trabalho de conscientização não é para que as pessoas entendam que isso é lei. É entender o quanto isso vai destruir na vida do empreendedor, na vida de quem trabalha lá dentro. Imagina, uma empresa, o local onde a gente está aqui agora. Quantas pessoas trabalham aqui? Quantas pessoas dependem daqui? Será que eu estou preparado se acontecer uma faísca aqui agora? Quanto tempo eu vou ter que deixar esse lugar fechado? Vai diminuir minha fonte de renda? Será que eu vou ter condições de suprir e manter as famílias que trabalham comigo? Será que a marca do seu negócio ela vai se manter a mesma depois que acontecer aquele acidente? As pessoas vão olhar para aquele lugar da mesma forma? Peraí, eu não vou entrar ali porque ali pegou fogo. Eu não vou comprar um apartamento naquele condomínio porque aquele prédio pega fogo. E a desvalorização disso? Então, vai além. É lei, todo mundo sabe. Uma hora a fiscalização vai bater na sua porta e ela vai te exigir o documento. Mas o que tem por trás? Então, a gente trabalha exatamente para que as pessoas vejam isso. Não é ter ali meia dúzia de equipamentos de incêndio. Porque queimar um exemplo, queimar uma mesa dessa, é o que você falou, é o menor. É o menor prejuízo. Agora, o que isso vai gerar para a empresa? Ali, onde eles gravam podcast, onde o pessoal está sentado, pegou fogo. E o pessoal não conseguia sair da sala. Tem todo
uma história. Sim, porque em situações de pânico, a gente está falando de comportamento humano. E cada pessoa numa situação de perigo, né, de risco, ela se comporta de uma forma. Então, o meu trabalho como especialista em incêndio é olhar para um ambiente e diminuir exatamente esses riscos, para que se acontecer alguma coisa, as pessoas que estão ali consigam ter essa clareza na forma, sem pensar, de conseguir chamar ajuda e sair daquele lugar. Então, esse eu falo que vai muito além de um papel, né? Eu ia até fazer uma pergunta, eu acho que você já deu a resposta, eu vou confirmar. Na prática, porque assim, a gente percebe que se não tem, deveria ter, mas toda empresa, ela se move através de um propósito, não através de um objetivo. Que o objetivo, meu objetivo é ir lá e fazer uma conscientização, um laudo, por exemplo. Vender um produto, acabou. Um propósito vai muito além. Então, o propósito vai, além de tudo isso daqui, eu tenho a conscientização, eu tenho a prevenção de vidas, eu quero ajudar no cuidado do nome, da marca. Então, você vê que o negócio vai ampliando. Você tem alguma... Eu imagino que isso aí é uma dificuldade, porque, infelizmente, nós não temos essa educação ainda. A gente vem muito daquele negócio assim, quando acontecer eu vejo o que eu faço, né? Em todas as áreas. Infelizmente, a gente ainda quer dizer, quando acontecer eu vejo o que eu faço. Na prática, alguma dica que você fala assim, Dani, alguma coisa que a gente pode, sabe, parar e rever, desde de um escritório até mesmo, por exemplo, um restaurante que lida com fogo, com fogão. Você sabe que você falou em restaurante, é engraçado. Hoje de manhã, eu até falei isso. Restaurante está entre as 5 maiores atividades que estão aumentando aí o risco de incêndio por falta de manutenção. E sabe qual o tipo de manutenção? Limpeza de coifa, fritadeira. Então, as pessoas vão negligenciando aquela... vou limpar, tenho que limpar isso no final de semana. Fica aquela gordurinha ali na altura da coifa, eu vou flambar alguma coisa no fogão. E a coifa, ela é o quê? Ela é um duto. Pegou fogo ali e isso espalha para todos os lugares. Então, a limpeza de um ambiente, por exemplo, de cozinha, é muito importante. Num escritório, quando a gente vai olhar aqueles fiozinhos que ficam escondidos embaixo da mesa... Dá uma olhada para eles, para ver se eles estão direitinho na tomada. Não usar os benditos daqueles benjamins que a gente vê para ir montando Lego na tomada, né? Porque você vai montando um negócio ali que vira, né, coisa de outro mundo. Então, coisas simples você consegue na nossa rotina e em casa mesmo, né? A gente fala muito do ambiente comercial, mas começa a olhar para... Eu acho que a conscientização começa em casa. Carregador de celular na tomada, quando você sai de casa e larga o carregador. Eu mesmo deixo, acho que o meu carregador fica 24 horas já conectado. Isso daí você tem... Hoje, os dispositivos eles são mais modernos e você tem um tempo ali, se ele não está em uso, você tem um dispositivo de segurança que ele interrompe a carga. Mas os equipamentos eles têm vida útil. Se você faz isso, é a mesma coisa, dá um exemplo da bateria do computador. Uhum. A bateria do computador, o notebook, ele foi feito para você usar fora da tomada. E o que a gente faz? Deixa ele na mesa, espetado com a tomada. A hora que você vai sair, precisa usar a bateria do computador, ele não funciona. Por quê? Porque a gente fez o uso errado. E a mesma coisa acontece com o carregador de celular. Você vai deixando ele na parede, ele tem um dispositivo de segurança? Tem, mas com o tempo aquilo ali vai se desgastando, se desgastando, se desgastando. E aí você vai ficar preso num dispositivo, né? Se você pode tirar da tomada. Exatamente. Coisa simples eu vou em casa, eu vou viajar ou no escritório, final de semana, eu tenho um gás na cozinha, dá uma olhadinha para ver se a chavinha do botijão ali, o registro está fechado. Será que eu realmente preciso, no final de semana, deixar todos os disjuntores do meu escritório ligados? Talvez isso não seja um cuidado a mais. Por quê? Na grande maioria das vezes, o seu imóvel é locado. Você fez uma inspeção elétrica de segurança quando você mudou para sua casa para saber se a fiação estava certa, se foi dimensionada, se não foi dimensionada? Não.
Então, se tá padrão com os seus equipamentos, né? exatamente, né? Porque a gente chega, você só vai adaptando. Você não sabe o que está dentro da parede. Eu vou colocar mais uma tomada aqui, vou colocar um ar-condicionado ali, vou ligar 3 impressoras aqui. E muitas vezes você não sabe como tá lá em cima, né? Exato. Que a gente vê o pessoal assim, cara, olha isso aqui. Aí ele tira uma foto e fala assim, olha como que é lá em cima. Um monte de emenda, fio grosso com fio fino, depois de novo. E passa por baixo da caixa d'água. E às vezes dá a volta, assim, ó, no cano da caixa d'água para ir para o outro lado da edificação. Então, esse tipo de coisa são coisas que minimizam o seu risco. O perigo está lá. Então, qualquer lugar que nós estejamos, o perigo ele está ali. Então, eu tenho uma fonte de energia, eu tenho uma fonte de gás, eu tenho alguma coisa que pode causar consequências que estão além do nosso alcance. Não dependem de mim. Mas se eu minimizar os riscos, que é a minha ação em relação àquilo, a gente consegue evitar muito acidente. Isso daí serve não só para o incêndio, como para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Essa frase que você diz assim, o perigo tá ali. Ou seja, o dia a dia é um perigo para todo mundo. Sim. A diferença é em como você tá preparado para esse perigo. Como você está lidando no seu dia a dia. Isso é o quanto você realmente quer se colocar em risco. É esse o segredo, né? E tá atento para esse tipo de coisa. E, infelizmente, eu como contador, eu vejo que os empresários, de uma maneira errada, economizam, ou eles pensam demais em economizar nesse ponto. Nessa parte do AVCB, nessa parte do bombeiro. Não estou nem falando na parte de alvará da prefeitura. Ok, a alvará da prefeitura talvez engloba outras coisas, outros, vamos dizer assim, serviços. Mas nessa parte do AVCB, eu vejo que os empresários, eles querem economizar. Você sente isso também? 100% do tempo. Na verdade, eu vou completar o que você falou na fala anterior, né? Às vezes é assim, comigo não vai acontecer. Ou não, a minha atividade é muito pequena, eu não preciso disso. Isso daí é um gasto. Não, gasto é se você não tiver. Aí você vai ver o que é um gasto. Isso é um investimento com a segurança de quem está lá dentro. Porque se a gente olhar para as consequências depois disso, aconteceu um princípio de incêndio. Seu seguro vai cobrir? Você vai ter condições de refazer aquilo? Então, a gente tem a cultura de que investir em segurança, e se você para pensar, não é a legislação, não é a segurança do seu funcionário que é importante, é a sua. Quanto tempo você passa dentro do seu escritório? A maior parte do dia. Eu, geralmente, e na grande maioria das vezes, eu fico dentro do meu escritório 12 horas, é o mínimo. Eu passo mais tempo no meu escritório do que na minha casa. Se acontecer alguma coisa ali, eu não tenho um AVCB, eu não tenho o certificado para colocar ele na parede, que é o que eu digo também. Se você tiver o papel na parede e não souber para que serve o extintor que está do lado, o papel vai queimar e você não vai fazer nada. Então, vai além. Eu não tenho o documento, não está legalizado, tem uma medida de segurança que você possa minimizar os seus riscos. Não, você está falando, eu estou aqui pensando, porque assim, nós lá estamos passando por um momento que a gente fala assim, de desenvolver processos, criar processos. Então, a gente quer ter processo para tudo. Desde abrir a porta de um atendimento até a finalização do serviço, enviou um balanço no final do ano. Então, tem um processo definido, que a gente fala assim, a empresa, ela vale o processo que ela tem. Então, se o processo está só na minha cabeça, quem tem valor é o Daniel. O processo é você, né? Eu sou o processo. Então, o Daniel não está aqui, então a empresa não vale nada. Exatamente. Então, a gente quer mudar essa mentalidade, essa cultura. Não, tem processo. E aí, eu estava aqui pensando, Solier, Daniel, a gente precisa ter um processo para caso aconteça algo desse tipo, como agir. Sim. O que fazer? Aí eu tô aqui pensando, vai pro fundo? Mas peraí, se você for pro fundo e o fogo é na frente, você fica encurralado. Aí já tô aqui pensando, o Carol vai lá semana que vem e vai ter que fazer em caso de incêndio, tem que fazer. A gente avalia, essa a minha função. Eu faço um diagnóstico do ambiente
para entender numa situação de risco, a gente está aqui num lugar lindo, muito legal. E é muito engraçado porque eu saio, né, na rotina, eu entro num lugar, eu olho para cima, eu olho rota de fuga, eu falo, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Né? Então, o pessoal fala assim, Carol, tira folga, você está descansando hoje. Eu falo, gente, mas a minha vida é uma só. Então, eu estou num lugar que isso pode acontecer. Então, a minha função é entrar, olhar, fazer um diagnóstico e exatamente isso. Se acontecer alguma coisa, como é que essas pessoas aqui vão sair daqui? Né? Como é que isso vai... como é que a gente vai transformar isso de uma forma fácil que fique na rotina de todo mundo? Né? Então, isso é bem... Ter esse olhar é bem legal. Eu vejo assim que o seu maior vilão da sua empresa hoje, não sei se eu posso falar assim, é a educação. Porque se todo mundo tiver essa consciência, essa educação, todo mundo já vai... eu preciso de alguma empresa de consultoria. E vai chegar de alguma forma em vocês. Sim. Então, essa falta de conhecimento, essa falta de conscientização, essa falta de educação, nessa parte de você estar preparado, né, não esperar acontecer ou achar que nunca vai acontecer com você, esse é o grande erro de muitos empresários. Tem algum outro vilão que você fala assim, Dani, eu passei... Esse foi o meu maior desafio. Tem algum ponto assim? Tem. Como empresa? Como empresa? Tem. A gente tem... infelizmente, a gente sabe que a vida do empresário para manter uma empresa em pé é sofrida. A gente tem que sambar ali para todos os lados. E muitas vezes a gente se esbarra na questão de preço. Então, infelizmente, nós temos uma informalidade no mercado muito grande. E todo mundo coloca um projeto de incêndio no papel. Mas executar da forma que realmente precisa executar, são poucos que fazem, porque isso depende de conhecimento, depende de especialização, depende de livros e normas. E aí o que acontece? A informalidade do mercado joga os preços lá para baixo e os empresários caem em situação que a hora que você chega o bombeiro para fazer a vistoria, o cara fala, mas quem fez isso aqui? Isso aqui deu errado. Então, e a pessoa se machuca porque tem que fazer de novo. E aí ela gastou. Então, a falta de qualificação, né? E quando você procura proteger a sua vida relacionada a preço, a garantir a segurança do seu estabelecimento por preço, é um problema. É um risco. Né? Então, essa questão da informalidade no mercado associada à falta de conhecimento do empresário, isso é um vilão para as empresas que trabalham aí de forma correta. É porque aí a pessoa que se sujeita a isso, querendo ou não, ela pode pagar 2 vezes, ela vai ter outros problemas, e aí volta nesse ciclo, infelizmente, vicioso. É isso. Aí acontece, foi essa semana ou semana passada, teve um incêndio, acho que foi residencial, no Cambuí? Foi residencial. Residencial. A gente vê direto, restaurante, a gente já falou, por causa de uma manutenção, às vezes, diária, que às vezes o empresário não quer deixar pôr um funcionário para ficar 20 minutinhos a mais. Sim. Ah, não, vou ter que pagar hora extra para ele, porque eu já fechei o restaurante no limite do horário. Cara, mas não é que você vai gastar mais. Você tá poupando mais. Sim. Né? Uma coisa que é importante, se a gente olhar para o cenário, além disso, a prevenção e combate a incêndio, ela está relacionada e ela é obrigatória para as empresas em relação à NR23. Então, isso é uma norma regulamentadora do trabalho. Né? Cozinha, se a gente pegar os casos, se eu tiver extintores ou equipamentos na cozinha, um empresário lá na frente, caso venha sofrer aí uma reclamação trabalhista, eu tenho medidas mitigatórias de proteção de risco naquele ambiente. Então, você corre aí, você tem a possibilidade de,
numa ação trabalhista, opa, eu reduzo aí a possibilidade de tomar um porque problema de periculosidade. O funcionário vai falar, eu não tinha IPI, eu não tinha nada, mexia com fogo, Com gás, não tinha segurança. não tinha segurança, não tinha nada. Aí você fala, não é bem assim. Exatamente. A mim pode ir lá qualquer hora que eu tenho todas as normas, tem um procedimento, tem um processo, tenho tudo no prazo, tem os... Não sei se vocês fazem curso ou não. Sim. Tem os cursos aqui, eu tenho comprovante de que passamos por cursos de 6 em 6 meses, sei lá, num período curto. Economia. Economia. É economia. É economia. Isso daí é pensar lá na frente, né? É pensar lá na frente. Aí a curiosidade. Aquele incêndio da Botkiss, para vocês, teve algum benefício? Teve. Teve. Teve no sentido de aumentar a fiscalização e de enrijecer as medidas de segurança. Porque se a gente for pegar o contexto lá da Botkiss, quem fez a avaliação, óbvio, né, teve uma cadeia, uma série de erros, mas foi um projeto aprovado por um sistema. Eu não tinha uma avaliação humana, tinha um checklist ali numa máquina, passou, preencheu os 5 requisitos. Sem avaliar de forma crítica, atendeu e entregou. Eu fui lá, eu entreguei 5 laudos. Mas não tinha ninguém para olhar o laudo e falar se o laudo estava aprovado ou não aprovado. Então, o simples fato de entregar aprovou aquele projeto e, né, ocorreu aí aquela fatalidade. Então, esta situação deixou os envolvidos no processo de incêndio um pouco mais responsáveis. Isso já tinha galvão? Não, ainda foi. Isso foi em 2000, não me lembro exatamente, acho que foi 2013. Não, foi 2010 ou 2013. Tá. Estava em vias de. Tá. Foi antes. Foi antes. E a Carol, agora, como empreendedora, tem projetos, tem mais, pensa em alguma coisa, ampliar ou não? Sempre. Já tem um... Sempre. Você falou assim, eu vou andando, e ele já falou, opa, rota de... Né, já se preocupa. Sim. E o empreendedor, ele já vai... que daria alguma coisa assim. Aí que tá. Ele sente a necessidade, ele sente uma deficiência, ele fala, aqui eu posso agir, aqui eu posso entrar com o meu propósito, com a minha empresa. O empreendedor é mais ou menos isso, né? Sim, você falou em treinamento, né? A Galvão hoje, eu acredito que seja a única, pelo menos aqui na região de Campinas, que é a empresa que fornece um treinamento de brigada de incêndio semipresencial. Então, nós temos todo o conteúdo teórico do treinamento numa plataforma, né? Tipo um treinamento EAD, e a parte prática, eu ou um bombeiro da equipe, do escritório, nós vamos até a edificação e a gente personaliza o treinamento para os riscos que tem naquele lugar. Então, essa é uma oportunidade. Eu não preciso sair de casa, eu não preciso consumir hora num final de semana. Então, essa foi uma das coisas que a gente fez. Inclusive, na pandemia, como a gente atua muito com condomínio residencial e o treinamento é sempre um tabu. Isso é chato, vai demorar, eu não quero, não é interessante, eu não vou usar para nada. Também, né? Exatamente. Então, a gente pensou nisso de uma forma, vamos tentar engajar um pouquinho, e isso deu super certo. Então, esse é um projeto que a gente tem trabalhado em relação a crescer um pouquinho mais, né? Mas o nosso objetivo enquanto empresa é cada dia mais se especializar aí no ecossistema de incêndio, né? Com equipamentos, tem muito equipamento que não é certificado, placa, sinalização de emergência. Tem muita sinalização que o pessoal compra na papelaria. Placa para sinalização de emergência e rota de fuga tem que ter laudo, precisa ser passada, atestada pelo Inmetro. Nunca tinha pensado isso, mas você falando, por exemplo, em caso de, sei lá, fumaça, tem que ser que a fumaça não tampa ela, né? Exatamente. Porque... Exatamente. Aonde está aqui a saída? Tinha placa, mas a fumaça tampou. Exatamente. Que adiantou? Nada. Então, a gente tem trabalhado exatamente para expandir, né, nesse sentido, de comercializar produtos para que o empreendedor, o síndico, o administrador faça um investimento uma única vez. Da maneira certa. Da maneira certa. E às vezes,
vamos pensar um pouco, vamos dar o direito da dúvida, né? Às vezes não é pensando no custo, não é pensando, ele tá querendo... não sabe, não chega para ele a informação, né? Eu acredito que, assim, muita gente compra as coisas no Mercado Livre, placa de sinalização. A primeira que chegar lá, ele vai comprar. Exatamente. Mas ele não sabe que, assim, placa... né? Não tem esse conhecimento, não chega... Não, mas isso aqui é de papel, o que vai adiantar? Vai ser mais um papel para pegar fogo. Exatamente, é isso aí. Então, difundir a informação é isso que a gente faz, né? Legal. Difundir a informação, trabalhar de forma preventiva e colocar isso mesmo, explicar, né? Tem sido um trabalho constante que a gente tem feito para poder conscientizar. Né? O Instagram do escritório a gente tem publicado coisas nesse sentido. Eu não sou muito de aparecer na frente das câmeras, não. Levo até uns puxões de orelha, preciso fazer isso mais vezes. De vez em quando tem um vídeo lá no nosso canal no YouTube que fala alguma coisa, usar um extintor, como é que faz. Tem lá, às vezes tem um extintor lá no seu escritório. Você já testou? Você sabe como é que funciona? Só quando era criança, que aí você viu um extintor, você queria abrir, mas depois a grande maioria tem lá e não sabe como é que faz. Então, nós trabalhamos, né? E isso, eu gosto muito disso, essa coisa de compartilhar conhecimento. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente compartilha, e esse conhecimento pode mudar ali a rotina de alguém, mudar o olhar de alguém, eu acho que isso é muito importante e a gente tem trabalhado para fazer isso. Que legal. E eu tô acabando já, prometo. O fato de você ser mulher num ambiente que, teoricamente, sempre foi masculino. Engenharia ambiental, engenharia civil, agora vamos falar assim, bombeiro. Você sentiu uma dificuldade? Você teve algumas barreiras? Você falou assim, nossa, mas a pessoa parece que descredibilizou o meu trabalho só por isso. Imagina, quase nada. Quase nada. Às vezes, eu escuto, é aquela brincadeira assim, né? Às vezes eu estou numa edificação, vem um administrador ou alguém e pergunta assim, que horas o engenheiro vai chegar? Né? Então, já passei muito por isso. Aí vai uma, né, de casaco, de rosa, às vezes com sal. Eu sou engenheiro. Ele tá esperando uma de bota, de calça jeans. Você fala assim, não, eu sou engenheiro. A grande maioria das vezes, eles estão esperando um homem mesmo, né? É muito engraçado, porque às vezes toca o telefone no escritório e fala assim, eu quero falar com o Galvão. Eu falo, muito prazer, o Galvão sou eu. Então, você está falando com o seu Galvão. Então, isso acontece muito e o mercado da engenharia, infelizmente, ainda tem essa segregação e tem esse preconceito, que a mulher ela precisa se destacar muito mais para conseguir ali demonstrar competência. A gente é muito de primeiro impacto, é muito complicado você conseguir a credibilidade e, na verdade, a confiança de alguém, né? Com 10 anos e um pouquinho mais de mercado, hoje, graças a Deus e por um bom trabalho, a Galvão é bem conhecida no mercado de incêndio e uma das coisas que a gente sempre escuta poxa, o atendimento, a diferenciação quando a gente conversa com a Carol, é outra coisa. A confiança que você passa por saber, por falar, porque é tão natural. Todo mundo fala isso, eu falo, será? Mas eu escuto isso de muitas pessoas. Então, com o tempo, eu acho que eu conquistei esse espaço. Mas você teve um trabalho, vamos dizer assim, maior. Muito. Maior por conta disso. E já foi muito, você falou assim, não, vou... Eu fiz essa pergunta para o mundo e falei assim, já teve? Não, eu tenho todo dia. Mas já teve, você falou assim, não, chega. Vou vender minha arte na praia. Vou procurar alguém que queira me contratar como CLT. Eu vou voltar a ser funcionária. O único problema é que se eu fosse vender arte na praia, eu tava na roça. Porque nem desenhar eu sei. Se não tiver um software, lascou. Meu negócio é matemática. É isso. Todos os dias. Na verdade. Então, acontecem obstáculos no caminho que te olham e falam assim, poxa, será que isso realmente vale a pena? Vale. Não faria outra coisa, porque por onde eu já passei,
quando você vê a mudança daquilo que você faz, você consegue mudar consciência, mudar mentalidade, mudar a forma que as pessoas enxergam os lugares onde elas estão, olhar, fazer com que as pessoas com coisinhas pequenas elas falam, poxa, isso pode fazer uma diferença na escola do meu filho, no supermercado onde eu estou indo. Eu vou olhar para a minha rotina com mais atenção. Isso é muito gratificante. Ou quando você teve um exemplo, eu fiz uma edificação, foi no começo da Galvão, assim, e eu estava, me liga a síndica desesperada que tinham 6 bombeiros no prédio. Falei, o que aconteceu? Tá pegando fogo? Pelo amor de Deus. Cheguei lá, falei, meu Deus, o prédio vai ser reprovado. Tem 6 bombeiros. Tinha tenente, tinha sargento, tinha... Falei, lascou. Vão caçar meu CREA. Conversando com o tenente, eles estavam aplicando uma prova de formação de avaliador para eles na edificação que eu tinha projetado e que nós havíamos feito a instalação. Como um caso de sucesso. Como um caso de sucesso, porque os prédios que a Galvão faz, eles são referências por atender os itens de norma. Então, eu tive o privilégio de teve uma turma de avaliador do Corpo de Bombeiros que foi formada, certificada, fazendo avaliação num prédio que eu projetei e que nós instalamos. É um exemplo, né? Um exemplo. Então, a gente fala assim... Por isso que, eu não sei quem falou, mas tem um estudo, se eu não me engano, que fala assim que você comentou das mulheres, que elas têm que trabalhar muito mais para conseguir provar ou um espaço do que o sexo masculino. Sim. E aí, complementa esse estudo falando assim que a mulher, se ela pega para fazer algo, qualquer coisa, ela vai fazer muito melhor do que o homem. Isso não é só questão técnica, questão em casa, tudo. Então, assim, isso mostra e prova que é verdade. Sim. Que eu falo assim, gente, se as mulheres pegassem para ser pai, elas vão ser pai melhor do que os pais. E se o pai pegar para ser mãe, ele vai ser um bom pai. Que não substitui. É verdade. Então, isso eu acho, assim, fantástico. E a gente já falou no último podcast dessa força feminina, desse poder das mulheres, que muitas vezes elas mesmas não identificam essa força. Eu acho que às vezes é tão educacional que ela acaba como que eu posso dizer, acostumando, ou ela acaba aceitando, eu sou mulher, eu sou aquela indefesa. Ok, claro que tem o papel do homem, mas a mulher precisa entender que, ela pode sim, né, ser empresária, ser mãe, ser o que ela quiser ser, que ela tem capacidade, é só ela querer. E aí a gente tem a prova que um corpo de bombeiro foi numa edificação de uma mulher. Exatamente. Como exemplo. A gente sofre muito eu falo por mim, da tal da síndrome do impostor, né? Não posso. Não vou fazer. Não, tem alguém que faz... Não, aquele profissional ali, ele faz melhor do que eu. Tá mais tempo no mercado. Vou ficar aqui, vou me retrair, mas com o tempo... E aí eu falo que acho que o empreendedorismo vem na veia mesmo, né? E é aquela coisa do... não parar ali onde você vê um obstáculo e tudo vira um desafio. Tem medo? Vai com medo mesmo. Faz, testa. O máximo que vai acontecer é não atender às suas expectativas, mas vai dar certo. Porque geralmente a mulherada tem um sarrafo mais alto, né? Então a gente faz buscando ali a perfeição. Mas não parar. Eu acho que é esse... Não deixar aí os desafios e os obstáculos deixarem a gente para o meio do caminho. O resto a gente dá um jeito. Dá um jeito. É isso aí. Só não dá um jeito pro incêndio que começou, mas até pro incêndio tem jeito, né? Tem. A gente espera apagar. E se você prevenir antes, com certeza depois o negócio vai ser minimizado. Carol, aproveitando então, queria que você desse uma dica para quem está começando o seu empreendimento hoje. Ou melhor, sabe, lá atrás, o que a Carol gostaria de ter ouvido? Você fala assim, nossa, seria um pouquinho diferente. Se você pudesse dar essa dica para quem está nos acompanhando, que está começando essa veia empreendedora.
Bom, a primeira coisa que eu senti na pele e demorei muito para encontrar foi alguém que me desse clareza nos números. E isso eu encontrei há 2 anos atrás, em 2021, quando eu precisei fazer uma intervenção no escritório e a Solier foi fazer uma reunião comigo no escritório, me jogou um papel na mesa e falou: olha para isso aqui. Então, veja a realidade dos seus números. Então, eu falo que foram 10 anos que eu demiti a sócia, demiti a gerente e só trabalhou a técnica. E se eu tivesse ouvido o que eu ouvi em 2021, quando a gente conversou lá atrás de previsão, de olhar, de crescer, de números, para ter esse controle, essa visão da gestão, eu não teria, o meu caminho não teria sido tão longo quanto foi. Porque a gente, enquanto empreendedor, a gente precisa aprender de tudo. Você tem que aprender de números, você tem que aprender de marketing, você tem que aprender de pessoas. Você não é só ir lá, eu sou muito boa em projeto, eu sou muito boa em matemática, eu vou lá e vou fazer aquilo. Não. Né? Muitas vezes, na rua, eu falava assim, putz, olha o cara ali do cachorro-quente, fazer conta ali, ó. Não, esse cara do cachorro-quente, ele ganha X, vou ser empreendedora. E o por trás? Que você tem que ver quanto custa o gás, quanto custa a luz, quanto funcionário, se você vai vender, se você não vai vender, você vai ter que pagar custo fixo. Isso é uma bagunça. Eu lembro que uma das suas dores, você falou assim, eu faço uma proposta para durar X tempo e dura 3x. E aí, esses 2x a mais saiu do meu bolso. Muitas vezes foi o meu lucro. Foi diluído nesses 2x. E aí você falou assim, o que eu preciso é ter uma equipe, melhorar a equipe, né? Então, é o que você falou, de gestão de pessoas. Aí você fala, o seu projeto estava excelente. O seu propósito está ótimo. Está tudo perfeito. Mas você precisava... tinha um detalhezinho ali, que era uma gestão de pessoas, talvez para coordenar, sim, né? Que isso daí, às vezes, consumia o seu tempo, a sua empresa, o seu caixa. Sim. Um bom suporte, né, Dani? Então, por exemplo, para o pequeno empresário, o contador é sempre o melhor amigo. Porque é ele que vai te dar clareza nos números. E se você é um empresário que não gosta de números... esquece, procura um emprego e realmente vai para a CLT, porque você precisa entender números, entender planilhas, botar meta para sua empresa crescer. E você só consegue fazer isso quando você tem um suporte por trás. Então, e quando você tem um aparato, até porque a gente não entende de tudo. O meu negócio, por mais que eu tenha que saber de gestão, eu sou técnica. O meu negócio é projeto e o meu negócio, né, a minha essência é a engenharia. Mas eu preciso ter aí a consciência de ter bons profissionais do meu lado para me ajudarem a economizar no tempo, economizar no caminho e realmente fazer com que o meu caminho lá para alcançar as metas ele seja mais tranquilo. Então, a dica que eu dou, e na verdade, assim, recomendação mesmo, tenha aí no seu contador o seu melhor amigo. Porque é ele que vai te ajudar e muitas vezes vai te falar assim, ó, faz isso aqui, olha para esse número, que é isso que vai garantir o seu sucesso ou então vai fazer com que você pare de perder. Que nessa época foi o meu caso, ó, olha para isso, porque se você não prestar atenção, o que você construiu pode acabar. Então, se eu não tivesse tido essa virada de chave, né, talvez hoje o cenário seria diferente. Né? No entanto, a gente passou pela pandemia, muito tranquilos. Então, né, por esses períodos aí de crise que a gente passou, na verdade, nós crescemos. E aí volta daquilo, né? É o mesmo problema seu, é o nosso, a educação. Muitas vezes... Então, assim, só complementando a sua dica, para você que está começando agora, tem que parar de querer, não vou emitir nota de tudo, não vou contabilizar tudo, não vou registrar tudo. Porque, assim, muitas vezes você está perdendo, você está deixando de ganhar. Você acha que está ganhando, mas na hora que você para e baseado em que informação? Que número? Mas
na contabilidade tá um lucro gigantesco. Não, mas na prática não é isso daqui. Por quê? Porque teve pagamento e não foi contabilizado, ninguém sabe. É aquele cafezinho que você... De cafezinho em cafezinho, quando vê... Escoa, né? Vai embora, Vai embora. vai embora e você não percebe. Vai embora e você não percebe. Carol, muito obrigado. Foi, assim, um momento gostoso, que a gente repita esses momentos, vai repetir nos Conectas Com certeza. da vida. Com certeza. Gente, então, hoje a gente contou a história da Carol, mais uma mulher que conseguiu, vamos dizer assim, sozinha, né? Trabalhar, estudar, trabalhar em dobro, em triplo, porque é o que a gente sempre fala. O sucesso vem, mas tem muito trabalho. Não é fácil, não é uma coisa, vamos dizer assim, tranquila. Eu vou lá, vou fazer isso, não preciso me atualizar, não preciso estudar. Então a gente viu que, assim, precisa estar continuamente, vamos dizer assim, nesse aperfeiçoamento. Carol, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço. Gente, se você gostou, curta, compartilha. Pra gente faz diferença se dá um curtir, dá um like, manda pra alguém. Principalmente se você conhece uma mulher que tá em dúvida, né? Não, vou ficar em casa. Então tá aqui mais uma história de uma mulher que conseguiu adquirir o sucesso e tá buscando ainda esse sucesso constante. Obrigado, gente. Valeu!